Tribunal de Justiça do Ceará, através da sua Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, tem o prazer de recebê-los neste ato, dando boas-vindas oficialmente a todas as autoridades, comunidade acadêmica e profissionais da área da justiça, a aula inaugural do mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a ESMEC, a Escola do Ministério Público, a Universidade do Parlamento, a OAB Ceará, TRE Ceará, as Secretarias de Educação do município e do Estado. Participam da mesa de abertura Suas Excelências, a quem convido para compor a mesa. Jade Afonso Romero, vice-governadora do Estado do Ceará. O excelentíssimo senhor Francisco Anastácio Cavalcante Neto, juiz coordenador da Escola Superior da Magistratura do Ceará. E o professor doutor Dárcio Ítalo Alves Teixeira, vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará, neste ato, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará, doutor Idelbrando dos Santos Soares. Podem sentar-se, por gentileza. Gostaríamos de destacar aqui a presença dos professores Alexandre Almeida Barbalho, Ana Carolina Farias Almeida da Costa, Antônio Germano Magalhães Júnior, Davi Barbosa de Oliveira, Emanuel Freitas da Silva, Flávio José Moreira Gonçalves, Francisco Josênio Camelo Parente, Liduína Farias Almeida da Costa, Maria Helena de Paula Frota. Para dar as boas-vindas a todas as senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Francisco Anastácio Cavalcante Neto, juiz coordenador da ESMEC. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito boa noite. A excelentíssima senhora Jade Romero, vice-governadora do Estado do Ceará, ao senhor professor doutor Dárcio Ítalo Alves Teixeira, vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará, que aqui representa o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará, professor doutor Idelbrando dos Santos Soares, em nome de quem, das autoridades que compõem a mesa, o cumprimento às demais autoridades presentes a este auditório. Eu quero aqui, em nome do desembargador Luciano Rodrigues, desembargador diretor desta escola, dizer da alegria da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará de participar de um projeto tão ousado da nossa Universidade Estadual, aqui do Estado do Ceará, produzir ciência de ponta, produzir pesquisa de ponta, produzir conhecimento de ponta, e a gente, por isso, felicita a universidade e declara que a nossa escola, como também um equipamento público, como também um equipamento que se presta a ser um espaço de debate a respeito dos temas relevantes da nossa sociedade, a escola quer participar, deseja participar cada vez mais de projetos dessa natureza e se sente extremamente honrada em poder abrigar o curso de mestrado em políticas públicas da nossa Universidade Estadual. Conversava ali com o professor Neto Cisne sobre eventuais parcerias que a gente possa vir a firmar para outras iniciativas, e quero que a universidade saiba que estamos sempre à disposição para aquilo que tiver a nosso alcance, a gente poder aprofundar essa nossa parceria. Parabéns à universidade, parabéns aos ingressantes no curso de mestrado. A jornada é árdua, mas é muito gratificante descobrir e contribuir com o conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Gostaríamos de registrar também a presença da professora Marinina Grusca Benevides. Agora ouviremos o professor doutor Dárcio Ítalo Alves Teixeira, vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Hoje é o primeiro dia de aula de vocês.
até quero que vocês estejam animados, né? Então, bom, com muita satisfação que estou aqui nesse momento representando o nosso reitor, o professor Idelbrando. Queria saudar aqui todas as mulheres presentes, em nome da nossa vice-governadora Jade, e todos os homens, em nome do nosso juiz Anastácio. Agradecer aqui a SMEC por essa parceria com a Universidade Estadual do Ceará. Ontem a gente estava conversando no gabinete do reitor com os professores convidados e falando, né, com o Leonardo, com o professor Oswaldo, que está aqui também, né, sobre a importância desse curso para a Universidade Estadual do Ceará. Não só pela formação no mestrado, mas também pela união de todos vocês, né, em um mesmo propósito, um propósito de aumentar a qualidade, né, dos serviços públicos da nossa universidade, através da nossa Universidade Estadual do Ceará. Só para vocês terem ideia, o mestrado profissional em Planejamento de Políticas Públicas foi criado em 2002, né? Já uma experiência já de 22 anos, formou mais de 900 mestres, né? Então, não é de hoje que a gente está criando esse mestrado. Ele vem se destacando muito com contribuição efetiva ao desenvolvimento sociopolítico da população nordestina e, mais especificamente, da cearense. Sua origem é voltada para atender a uma reivindicação do Estado, a adotar a região de mecanismos ágeis para promover a recuperação da enorme disparidade regional na formação de pessoal de alto nível, de qualificação e de produção acadêmica. Hoje, com uma experiência consolidada, pode-se dizer que seus objetivos iniciais estão sendo atingidos e sua trajetória tem sido de consolidação dos espaços ocupados regionalmente. A experiência neste curso vem contribuindo para a ampliação de uma inteligência local, de uma massa crítica capaz de assegurar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento sociopolítico do Estado e da região, na formação e execução das políticas públicas. A realidade atual desse mestrado pode ser descrita como um processo vitorioso de agregar experiência acadêmica a uma intensa política de inserção social e a ampliação de convênios nacionais e internacionais. Entre os alunos atuais e os egressos do mestrado profissional estão gestores civis e militares, profissionais das áreas administrativas, do planejamento, da educação, da saúde, da cultura e do lazer. Neste mesmo sentido, ainda merece destaque a participação de profissionais do judiciário e do parlamento. Na esfera regional, o mestrado continua desenvolvendo estudos em conjunto com a Escola de Governo do Estado do Amapá, a Universidade Estadual do Estado do Pará e a Universidade Federal do Amapá. Internacionalmente, estão sendo criadas as bases para o intercâmbio científico com países da América Latina, Europa e África. Nesse sentido, aprovou a criação de um doutorado profissional em políticas públicas. O nosso desejo é, no próximo ano, estar participando dessa aula inaugural. No mais, eu queria saudar, né, nossos professores aqui presentes que vieram para essa aula magna, o professor Leonardo Avitzi e o professor Oswaldo Amaral, e desejar uma boa conferência a todos vocês, uma boa aula para a gente, né, que eu vou assistir também com afinco, e dar um abraço a todos os professores da Universidade Estadual do Ceará, aqui em nome do nosso diretor, o professor Cisne, que está presente aqui, abraçar todos os professores, em nome do professor Horácio também, que faz parte desse corpo docente do nosso mestrado. Um abraço a todos. Anunciamos agora a palavra da excelentíssima senhora Jade Romero, vice-governadora do Ceará. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, satisfação poder estar aqui enquanto vice-governadora e também enquanto discente do mestrado profissional de políticas públicas. Queria tentar ser muito breve, né, apesar daquilo que o protocolo sempre exige, né, de nós, mas dizer realmente da alegria dessa noite em receber duas grandes referências, né, como é importante o conhecimento
não só para nós que fazemos o dia a dia das políticas públicas aqui no estado do Ceará, mas principalmente porque eu acredito muito que existe esse anseio da população, cada vez mais que os políticos, que a classe política, né, e as pessoas que estão também ali cumprindo seu papel técnico dentro da gestão pública, tenham esse olhar, o olhar acadêmico, o olhar técnico, ter a possibilidade também de produzir tecnicamente, cientificamente. E para a gente é uma alegria muito grande ver a nossa universidade estadual crescendo, ainda com muitos desafios, nós sabemos, mas em um estado onde a educação básica, o ensino médio já é referência para o Brasil, e onde a gente avança também no ensino superior, né, para seguir aí nos mais diversos desafios, e desafio também formar o nosso corpo técnico dentro da gestão pública e fora também para os desafios públicos, né, durante tantos anos, e por isso, né, ressaltar aqui a alegria de ver um mestrado profissional em políticas públicas que já tem 22 anos, ou seja, toda uma história, né, que vem de encontro também a esse anseio que a população tem de ter cada vez mais aqueles que estão incumbidos da gestão pública, que tenham também capacidade técnica, científica, de avaliação, de planejamento, de gestão, para efetivarem uma boa política pública. E aí aqui eu queria cumprimentar o Francisco Anastácio, juiz coordenador da SMEC, parabenizando também pela parceria. Cumprimentar o professor Dácio, que é vice-reitor da UES, que representa aqui o nosso reitor, doutor Idelbrando. Cumprimentar o Átila Gomes, representante da Escola Superior de Advocacia da OAB. Professora doutora Kátia Paulino, magnífica reitora da Universidade do Estado do Amapá. Professor Horácio, né, Horácio Frota, diretor-presidente do Instituto de Estudo, Pesquisas e Projetos da UES, a professora doutora Andréa Luiz, coordenadora do mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas, professor doutor Joaquim Neto Cisne, diretor do Centro de Estudos Sociais e Aplicados da UES, professor Vladimir Spinelli Chagas, provedor da... não é professor, é professor também, não é professor também, desculpa. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, um grande desafio. Giovanil Oliveira, secretário executivo de Direitos Humanos do Estado do Ceará, e nós temos também aqui várias outras autoridades, eu não vou me estender, né, peço aqui a compreensão de vocês. Eu acho que esse microfone é melhor, não é não? Não está meio falhando, né? Eu vou ficar, até porque eu já estou com uma barriga muito grande também, fica mais fácil. Para quem está grávida de 8 meses, falar sentada estava pesando, né? Bem, como eu vinha falando, queria saudar, em nome de todos aqui a quem cumprimentei, e aproveitar também para saudar todo o corpo docente, todos os colegas discentes também do mestrado em Planejamento e Políticas Públicas da UES. Reforçar, né, do empenho que o nosso governador Elmano tem tido, né, de fortalecer as nossas universidades estaduais, do papel preponderante que tem a UES com o avanço dos campi. Né? No ano passado, nós demos posse aí a quase 190 professores efetivos. Esse ano, o governador também anunciou aí quase 170 professores também que serão contratados, professores são professores temporários também. Enfim, do fortalecimento da estrutura da universidade estadual, que nós sabemos que é um desafio para todos nós, é um desafio diário, perene, até porque nós temos avançado bastante, temos recebido aí uma demanda, né, cada vez maior dentro do ensino superior, e nós sabemos que não existe, né, esse valor da educação, ele é um valor que permeia há muitos anos e há muitas gestões do governo do Estado do Ceará. E que nós não podemos falar em uma sociedade justa, desenvolvida, né, falar em justiça social, pesquisar sobre justiça social, pesquisar sobre democracia e tantos outros temas dentro da universidade, se não tivermos essa retaguarda de uma educação fortalecida, desde do ensino infantil, passando pelos anos iniciais e finais, pelo ensino médio e pela oportunidade também que nos é dada no ensino superior. Portanto,
fortalecer, né, refazer aqui o compromisso que o governador Elmano sempre tem feito, no sentido de fortalecer as nossas universidades estaduais. Nós sabemos que os desafios são muitos, mas nós avançamos bastante, principalmente na interiorização. Né? Esse ano nós iniciamos vários novos cursos no interior do estado, e a gente imaginar, e muitos que estão aqui na plateia passaram por isso, tiveram que vir a Fortaleza para estudar há alguns anos atrás. E imaginar a oportunidade que o governo do estado, né, tem aproximado da população, em especial a população mais humilde do estado, para se permanecer no seu território, permanecer no seu município, tendo a oportunidade de cursar uma graduação de excelência, de acessar também uma pós-graduação, seja ela stricto sensu ou lato sensu. Então, esse é um compromisso, né, que eu assim, fiz questão aqui de reiterar, porque, digo novamente, nós sabemos que os desafios eles são diários e são muitos, mas o compromisso do Estado do Ceará no fortalecimento da educação, ele é realmente um valor, né, e é isso também que faz com que a gente seja essa referência aí para o restante do Brasil. E, enquanto aluna, digo da satisfação de ver a qualidade do nosso corpo técnico, a qualidade das discussões, da produção científica, e tenho também um desafio enquanto gestora pública, né? Nós temos aí eu com a professora Helena Frota e tantos outros professores também que fazem parte do mestrado, de ter também um projeto do cientista-chefe, né, que é o primeiro projeto, se Deus quiser, da UES, do cientista-chefe do governo do estado do Ceará, e nós estudaremos gênero, né, que é um tema relevante, que tem sido urgente na nossa sociedade, diante dos desafios que nós temos. Né? Não que os outros temas não sejam importantes e relevantes, são. Né? Nós temos também que reverenciar as nossas universidades, Universidade Federal, o Instituto, o IFCE, enfim, toda a nossa estrutura educacional que junta, funciona, que tem funcionado muito bem e dado oportunidade. Afinal de contas, a educação é, sobretudo, oportunidade. E já destacar também que dentro da UES, né, nós temos um outro grande projeto que já está próximo também de ser inaugurado, que será o maior hospital do estado do Ceará, o Hospital Universitário da UES, com 640 leitos. Né? Então, estamos falando também de avançar também na produção científica, de avançar também na prestação do serviço de saúde, que é também tão desafiador dentro das gestões. Mas não quero aqui me estender, quero dizer, mais uma vez, da alegria, do compromisso, e de como é importante, de como é bom ver tantos gestores públicos, tantos homens, tantas mulheres, né, que estão imbuídos aí da sua missão, buscando o aprimoramento. Não existe outro caminho, nós sabemos disso, para a gente conseguir efetivar uma política pública que seja boa de fato, eficiente do ponto de vista do gasto público, né, com avaliação, com gestão, com planejamento, que não seja passando pelo conhecimento. Então, parabenizar aos nossos alunos, né, os alunos assim como eu, né, que dedicam, a gente sabe como quem faz um mestrado profissional, como é desafiador diante das jornadas que nós temos, dos desafios que nós temos dentro dos nossos órgãos, ceder um pouco do nosso tempo, né, que seria um tempo familiar, um tempo para a prática esportiva, enfim, para alguma outra atividade, mas dedicar que nós seremos melhores enquanto servidores públicos. Então, eu acredito muito que o servidor público, seja ele concursado efetivo, aquele que está passando por um cargo eletivo, né, todos nós somos servidores públicos e servir ao público é uma missão. E quando a gente serve ao público como enquanto missão, muita gente pode achar, até uma parte da sociedade acha, não, tá só de passagem, né? Servidor é servidor público, né? Ainda tem uma áurea, né, que precisa ser desconstruída, e a gente desconstrói por meio de iniciativas como essa,
quando a gente busca o conhecimento, busca o aprimoramento para fazer da nossa missão, que é uma grandiosa missão, fazer da melhor forma possível, com os melhores recursos possíveis e saber que somente por meio de uma gestão efetiva, né, se falar de austeridade, da necessidade da austeridade, se falar de mérito, se falar de pessoas certas, de equipe, de pessoas capacitadas nos locais certos, que isso tudo é muito importante para que a gente possa prestar o melhor serviço à população. Eu sempre digo que, independente de qualquer questão ideológica ou qualquer diferença que nós possamos ter, ou quem compõe o judiciário, quem está no poder executivo, né, nós temos aqui pessoas também do legislativo, nós todos temos o mesmo objetivo, o mesmo, que é de ter um país com democracia, fortalecido, com uma economia pujante, com as pessoas com direito a acesso aos seus direitos. E aqui no estado do Ceará não é diferente. O que todos nós cearenses queremos, independente de qualquer coisa, é ver o estado sendo cada vez mais justo, mais desenvolvido. Portanto, não existe um outro caminho que não seja por meio do investimento na educação e no investimento nas pessoas, sobretudo nas pessoas que estão no dia a dia, imbuídas da formulação das políticas públicas. Portanto, já encerrando, desejo a todos vocês, né, nós estamos aqui para escutar os nossos professores, temos muito a aprender, sempre temos a aprender, sempre, né, e que a gente possa se imbuir desse espírito criativo, de curiosidade, da importância de valorizar a nossa ciência, né, de buscar também a produção, de fazermos um bom trabalho também enquanto alunos, né, que será, com certeza, o nosso trabalho sendo bem desenvolvido aqui, nós estaremos contribuindo para uma sociedade mais justa e para a prestação de um serviço público mais efetivo, mais eficiente para a população. Afinal de contas, todos nós que somos servidores, repito, nós estamos imbuídos desse mesmo propósito. Então, que a gente possa aí aproveitar bastante a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, de ampliar a nossa visão. Faço um convite também a todos e a todas. Aqui nós temos uma plateia equilibrada, mas acho que a maioria de homens, e não poderia deixar de fazer, professora Helena, o convite, né, de que a gente possa também aí colocar a lente de gênero sobre a perspectiva das nossas políticas. E nós teremos essa oportunidade também dentro do mestrado, né? Afinal de contas, quando a gente fala de reduzir as desigualdades sociais, reduzir as desigualdades de gênero, é um dos meios para que a gente consiga atingir esse objetivo. Portanto, satisfação ser colega de cada um de vocês. Muito obrigado também a todo o corpo docente, toda a coordenação, todo o apoio da UES e também das entidades parceiras. Parabéns a todos, que nós possamos juntos e juntas fazermos aí um grande trabalho pelo Estado do Ceará, ao lado da nossa universidade. Muito obrigada. Eu quero pedir licença aqui só para quebrar o protocolo rapidinho, mas antes de se iniciarem o momento mais alto da nossa noite, eu queria convidar a todos a assistirem a apreciarem a exposição fotográfica que a gente tem aqui nos corredores da nossa escola. A exposição é intitulada Imagens que Ardem. 2024 marca os 60 anos da inauguração de um período terrível da nossa história. E, para não repeti-lo, a gente precisa lembrar sempre e a gente precisa conhecer sempre mais. Daí o espaço se qualifica nesse sentido, de lembrar que isso aconteceu e está muito perto da gente e que a gente precisa conhecer, produzir ciência para nos proteger desses riscos. Sintam-se convidados também a apreciar essa nossa exposição. Muito obrigado. Desculpem pela quebra de protocolo. Neste momento, solicitamos que os componentes da mesa ocupem seus assentos no auditório para início da aula inaugural. Daremos início agora à aula inicial do mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas,
resultado da parceria US e SMEC, com o tema Autoritarismo e Reconstrução Democrática do Brasil, a ser proferida pelos professores Leonardo Avritzer e Oswaldo Amaral. Convidamos agora para compor a mesa a professora e doutora Andréa Luz, coordenadora do mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas da UES. E o professor doutor Oswaldo Amaral, que abordará o tema Autoritarismo e Conservadorismo no Brasil. Oswaldo Amaral é doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2008, cumpriu estágio de doutoramento no Latin American Center da University of Oxford. Em 2011 e em 2017, retornou ao LAC como pesquisador visitante. Em 2014, foi professor visitante no Instituto de Ibero-América da Universidade Salamanca. Em 2015, foi pesquisador visitante no Kellogg Institute da University of Notre Dame. Em 2022, foi pesquisador visitante no Institut des Altes... Gente, perdoa. Altes Estudos da América Latina. Desde 2012, é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Entre 2014 e 2017, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp. Entre 2013 e 2017, foi coordenador do Grupo de Investigação de Partidos e Sistemas de Partidos na América Latina, da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Entre 2016 e 2018, fez parte da diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política. Atualmente, é diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, membro do Comitê Gestor do Instituto de Democracia e da Democratização da Comunicação e coordenador da área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES, 2023-2026. Pesquisador 1A com Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Pesquisador com Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Com a palavra, a professora Andréa Luz e o nosso palestrante. Também convidamos para compor a mesa o professor Leonardo Avritzer. Agora vamos ao currículo do professor Leonardo, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Sociologia Política, New School for Social Research, e pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, de 1998 a 1999 e 2003. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi representante de área da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior entre 2005 e 2011. Professor visitante da USP em 2004, da Tulane University em 2008 e da Universidade de Coimbra em 2009. Foi diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais entre 1997 e 1998. E foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política entre 2012 e 2014. Foi membro do Conselho Consultivo da International Political Science Association. É autor dos seguintes livros: Democracy and the Public Space in Latin America e A Moralidade da Democracia. Prêmio Melhor Livro do Ano. Participatory Institutions in Democracy Brasil. Los Desafios de la Participación en América Latina. Pesquisador com Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Com a palavra agora, nossa professora Andréa Luz. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a todos os alunos e alunas do mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas
E não só os que estão hoje cursando, mas também nós temos aqui a grata presença dos professores de vários egressos do nosso programa, né, que estão aqui, que continuam participando, né, estão aqui levantando a mão, dando um aceno, porque é muito importante entrar num mestrado como esse, um mestrado profissional em planejamento de políticas públicas, muitas vezes é um sonho, né? Os que passaram recentemente por esse processo seletivo estão aqui hoje para contribuir também na formação desse curso tão importante para o Estado do Ceará e para a Universidade do Ceará também. Então, é um grande prazer tê-los novamente à casa, né, os egressos, e receber os novos alunos, que, apesar de que já iniciaram as aulas há algum tempo, já começaram a ter aí os primeiros contatos com o curso, né, com os professores, isso é muito importante para a gente. Quero destacar a presença, né, e agradecer também o convite que a gente fez com tanto carinho e que foi aceito também com bastante carinho pela nossa excelentíssima senhora vice-governadora, que hoje também é nossa aluna, né, nossa colaboradora também dentro do mestrado profissional. Quero agradecer também ao professor doutor Dácio Ítalo, nosso vice-reitor, que está aqui, que veio prestigiar também essa aula inaugural, ao excelentíssimo senhor Francisco Anastácio, que é juiz coordenador da Escola de Magistratura, que é uma parceira nossa já de longas datas, né, doutor Anastácio, e que a gente espera que essa parceria continue aí por muito tempo. Quero também destacar a presença, né, da professora doutora Lídia Lourinho, que está aqui representando a deputada estadual Gabriela Aguiar, mas que ela também faz parte da escola do parlamento, né? Então, quero agradecer muito a parceria, porque foi uma luta também, né, Lídia, a nossa colaboração com a Unipasse, e que eu espero que seja realmente uma parceria como a da SMEC, muito produtiva e muito longa. Ao doutor Átila, né, que também é egresso nosso, né, doutor Átila, é uma parceria também muito grande, representando aqui a Escola Superior de Advocacia. A professora doutora Kátia Paulino, que é uma satisfação muito grande tê-la conosco, reitora da Universidade Estadual do Amapá, colega, companheira. Todas as vezes que a gente procura a professora Kátia, ela está disponível e muito disposta a colaborar com o programa. Então, é um prazer tê-la aqui hoje. A professora também, Eliane Supeste, que também é nossa colaboradora, pesquisadora, e que vem contribuindo bastante com a discussão das políticas públicas, do doutorado acadêmico em políticas públicas, né? Quero destacar aqui também a presença do coordenador do doutorado, que é o professor Emanuel, está lá atrás, chamei ele aqui para frente, mas ele se escondeu ali, né, Emanuel? Quero também destacar como companheiro de jornada o professor Neto Cisne, né, que é o nosso diretor de centro do CESA, que vem colaborando, contribuindo imensamente com o programa, assim como fez o seu antecessor, que hoje está aqui como provedor da Santa Casa, mas que foi o nosso diretor de centro, o professor Vladimir, que sempre esteve presente conosco em todos esses momentos comemorativos também do mestrado. Certo? Quero agradecer muito a sua presença, professor. Também o doutor Giovanil, né, que é secretário executivo de Direitos Humanos do Estado do Ceará, também é egresso nosso do doutorado em Políticas Públicas. E também agradecer os professores e professoras que estão aqui presentes, que colaboram cotidianamente para a construção desse programa. É um programa rico, porque ricos são aqueles que fazem parte dele. Então, quero agradecer muito a participação deles em todos esses momentos. E dizer da nossa satisfação, porque agora, recentemente, nós fomos solicitados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação que nos fosse indicado uma professora e uma aluna para ser homenageado no Dia Internacional
de mulheres e meninas na ciência. E nós fizemos uma enquete junto com o colegiado, e aí a professora Helena Frota, que está aqui, foi a escolhida pelo colegiado do mestrado. E para a aluna, nós não fizemos uma votação, mas nós indicamos, e aí, Kátia, se você puder levar para o pessoal do Amapá, nós indicamos a Sueli da Conceição Braga, que foi a nossa aluna do Amapá, que foi vitimada na Covid. Então, a nossa indicação para receber o prêmio vai ser a Sueli. Então, quero muito agradecer a presença de todos e vou passar a palavra agora para os professores, porque a aula é uma aula importantíssima e a gente está aqui para ouvi-los. Muito obrigada. Professora Vitres. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite para vir mais uma vez aqui na UES, no mestrado em Políticas Públicas. Dizer que eu acho que esse mestrado ele é um programa extremamente promissor, certamente entre os mais promissores da região Nordeste. Eu sempre tenho muito prazer em contribuir para a sua consolidação. Gostaria também de saudar a vice-governadora, Jade Romero, saudar também o desembargador, Francisco Anastácio, saudar o vice-reitor da UES, o professor Dácio, saudar também o professor Horácio, a Andréia e todas as demais pessoas aqui. Saúdo todos na própria pessoa da Andréia. O tema da minha palestra, que é Reconstrução Democrática no Brasil, ele está ligado aos dados que nós geramos no nosso projeto, o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que é um projeto, é um INCT, baseado na UFMG e com parcerias importantes, entre elas a parceria do CESOP, da Unicamp, a parceria do IESP, no Rio de Janeiro, e a parceria de diversos colegas e do Ressoci, do Programa de Ciência Política da Universidade de Brasília. Desde 2018, nós realizamos uma pesquisa, um survey, como nós dizemos na Ciência Política anual. Esse survey ele tem o nome A Cara da Democracia no Brasil, e nós propusemos esse projeto ainda em 2014, quando a gente não imaginava que nós pudéssemos acabar adquirindo uma cara tão ruim quanto nós tivemos em alguns anos, aí entre 2019 e 2022. Mas certamente, né, e aqui eu vou mostrar alguns desses dados, a gente pode dizer que existe de fato um esforço para a reconstrução da democracia no Brasil. Nessa apresentação, ela vai ter 3 partes. Eu vou tentar mostrar na primeira o que explica... obrigado. O que explica a própria ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a eleição dele, e tentar mostrar quais são as condições de uma profunda deterioração da confiança nas instituições democráticas que levou à eleição dele. Em seguida, nós vamos discutir um pouco algumas características do bolsonarismo e, em terceiro lugar, alguns elementos da reconstrução democrática atualmente em curso. Então, primeiro slide que eu gostaria de mostrar para vocês, essa é uma resposta a uma pergunta do nosso survey A Cara da Democracia, e que nos assustou muito, né? Nós aplicamos a nossa pesquisa no mês de março de 2018, e nós somos um dos primeiros, se não o primeiro, e o Oswaldo, que é especialista em pesquisa, pode dizer aqui se nós somos de fato os primeiros, acho que fomos, a encontrar essa resposta, que em março de 2018, que era a maioria dos brasileiros achavam que existem circunstâncias que justificam um golpe de Estado, né? Ou seja, essa é uma pergunta feita por institutos de pesquisa, especialmente pelo LAPOP,
desde os anos 90, e apenas em 2018 nós chegamos pela primeira vez a esse resultado, que a corrupção justificaria um golpe de Estado, a violência justificaria um golpe de Estado, os dados sobre violência eram ainda mais contundentes, né? E aqui a gente vê, nós temos aqui a evolução desse dado, não vou trabalhar muito, mas a evolução mostra que os brasileiros têm dúvidas sobre seus valores democráticos, né? Então, em 2019 e 2020 tivemos dados muito mais positivos, né? Dados que a gente poderia explicar assim, eu gostaria de romper com a democracia, aí você pega um Jair Bolsonaro, você descobre que romper com a democracia não é tão bom assim, mas ainda assim, no momento que Jair Bolsonaro, durante a pandemia, em 2020, começa a defender a ideia de golpe de Estado, volta a aumentar o número de brasileiros que acham que a ruptura democrática se justifica em algumas circunstâncias. É interessante que, se a gente pensar, né, existe uma certa relação entre democracia e confiança, né? Isso está numa literatura, começou ainda no começo dos anos 60, ou mesmo antes, no pós-guerra, nos Estados Unidos, começa a haver essa discussão, e a ideia é a democracia precisa que os cidadãos confiem nas instituições democráticas, né? Eu preciso de confiar na minha vice-governadora, eu preciso confiar no deputado que me representa, eu preciso confiar nos indivíduos que estão encarregados da elaboração de políticas públicas, eu preciso confiar nas instituições de controle, que nós temos diversas pessoas dessas instituições, o próprio Poder Judiciário, claro que o papel do Judiciário não é governar, mas ele precisa da confiança do cidadão também, como também precisam os tribunais de conta e todas as chamadas instituições de controle. Aqui é interessante, né, a gente perceber que a eleição de 2018 foi feita com uma baixíssima confiança no sistema político brasileiro. 4,6% dos brasileiros tinham muita confiança no Congresso. Essa confiança aumentou em alguns momentos, né? Isso também mostra que o brasileiro responde a algumas das atuações do próprio Congresso Nacional, né? E o ponto mais alto é 2020, né, Oswaldo? E em 2020 vem o quê? Vem o auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso, vem uma série de políticas positivas aprovadas pelo Congresso. Então, é interessante que a população brasileira ela não tem uma visão absolutamente negativa do sistema político per se, né? Ela, na verdade, reage a um conjunto de questões contextuais que estão colocadas em determinados momentos, né? Aqui essa é uma questão interessante, que eu vou voltar nela também no final da minha apresentação, mas assim, a gente pode dizer que as eleições de 2018 foram realizadas no momento em que, com praticamente nenhuma confiança nos partidos políticos, pouco mais de 1% dos brasileiros tinham muita confiança nos partidos políticos, praticamente nenhuma confiança no Congresso, mas muita confiança em duas instituições, as Forças Armadas e as igrejas, né? É aí que se concentrou os níveis de confiança dos brasileiros, mas aqui a gente vê uma coisa, e assim, nós vamos ao campo ainda esse ano, aí, lá em mais ou menos em junho ou julho, e vamos ver qual o estrago que, vamos dizer, a minuta do golpe, a reunião ministerial de Jair Bolsonaro propondo o golpe, o apoio de 4 generais de 4 estrelas ao golpe, não sabemos ainda qual que é o impacto que isso vai ter, mas a gente vê que algumas mudanças aconteceram aqui entre 2018 e 2022, né? Então, em 2018, entre as instituições que a gente viu, só igrejas tinham mais confiança do que as Forças Armadas. A confiança nas Forças Armadas cai em 2019, né? No início do governo Bolsonaro, e aumenta aí também, nós temos uma inversão
entre a linha amarela e a linha laranja, né? Onde a laranja, que não confia, está ali, ela sobe muito, né? Especialmente entre 2019 e 2022, né? Então a gente vê que a população brasileira até se movimenta na maneira como ela vê as Forças Armadas. Eu também não estou entre aqueles que acham que baixíssima confiança nas Forças Armadas é uma característica forte da democracia. Não, né? Na verdade, a característica fundamental da democracia é que as Forças Armadas sejam democráticas e que a cidadania confie nas Forças Armadas. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos, pelo menos até esse momento, no Brasil. Aqui nós temos, então, o dado sobre confiança nas igrejas, né? Assim, um pouco inalterado, né? Mais inalterado do que o dado em relação às Forças Armadas, né? E a gente vê que a confiança nas igrejas é uma das grandes características da política brasileira. Então, se a gente fosse fazer um primeiro balanço desses dados que a gente tem encontrado no nosso instituto nesses 5 anos, agora vamos para o 6º ano, nesses 6 anos, vamos ao 7º survey, a gente vê uma questão que é preocupante, né? Que é o brasileiro não confia nas instituições políticas, ele confia em instituições que, a princípio, não deveriam ser muito importantes para a política, né? Nem as igrejas, nem as Forças Armadas deveriam ser instituições decisivas na democracia. Mas a gente vê que, na verdade, elas, de alguma maneira, substituíram as instituições políticas no que diz respeito à confiança e no que diz respeito a um certo descrédito importante nas instituições políticas, que eu diria que a sobrevivência no longo prazo da democracia no Brasil vai depender, evidentemente, de que essa confiança na democracia e nas instituições políticas aumente. A gente tem aqui ainda um dado sobre o STF, esse dado também é preocupante, né? É um dado que vem piorando. Se a gente pensar o judiciário como instituição política, que parcialmente correto, evidentemente o judiciário tem fortes elementos políticos, mas ele não tem os mesmos elementos políticos de instituições como partidos, congressos, mesmo porque o judiciário é aquilo que a teoria política diz uma instituição contramajoritária, né? O juiz do STF não fala, então eu vou tomar essa decisão porque a maioria dos brasileiros é a favor dessa decisão, né? Não é assim que o poder judiciário funciona, não é assim que ele funciona em nenhum lugar do mundo, ele funciona na ideia de que os juízes tomam decisões baseadas na lei, na moralidade, e frequentemente tomam decisões impopulares, que eles sabem que são impopulares, mas mesmo assim têm que ser tomadas, porque esse que é o papel das instituições contramajoritárias, né? Quando a gente pensa o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que o STF, entre as instituições, vamos dizer, políticas, era que tinha o nível maior de confiança em 2018. Mas a gente sabe também, e podemos aqui voltar a discutir essa questão, porque eu acho que ela também é muito relevante para a nossa discussão, que, evidentemente, o ataque que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez às instituições judiciais afetou a própria credibilidade do Poder Judiciário, ainda que ele também tenha sido uma instituição fundamental para a própria garantia da democracia hoje, como a gente sabe agora com uma série de eventos de 2022 estão sendo revelados, né? Então, a gente vê essa mudança, né? A gente vê uma diminuição, um aumento daqueles que não confiam no STF, a gente vê também que cai a confiança no STF, mas ela também volta, mas não volta aos mesmos patamares, né? Então, confiança e desconfiança estavam empatados em 2018, mas hoje tem mais pessoas que não confiam do que confiam, né? Então, tudo isso, vamos dizer, apresenta um quadro em relação à nossa democracia que não é um quadro simples, né? Na verdade, é um quadro complexo que merece interpretação.
Esse slide que eu faço aqui para introduzir uma série de questões para a gente discutir um pouco o que aconteceu no Brasil em 2022 e 2023, bolsonarismo é tanto um movimento quanto uma forma de governo. Na verdade, eu até diria que o bolsonarismo é mais um movimento que uma forma de governo. Né? Se a gente fosse pensar no ex-presidente Jair Bolsonaro, não tinha assim... Eu acho que eu nunca vi uma foto dele numa reunião ministerial discutindo uma política pública, né? Quando a gente vê aquilo que chama a foto ministerial do presidente, ele está falando uns palavrões, xingando umas pessoas, falando algumas coisas, é mais ou menos assim. E isso caracteriza muito mais o bolsonarismo como movimento do que como uma forma de governo. A gente viu isso diversas vezes, isso apareceu durante o governo Bolsonaro, e apareceu com especial destaque durante a pandemia, como que o presidente não se interessava por detalhes das políticas públicas. A questão da pandemia era se a hidroxicloroquina funciona ou não, se a vacinação é boa ou ruim, que, na verdade, é uma forma de transformar ou de polarizar a discussão sobre políticas públicas, ao invés de pensar as políticas públicas como ou aquilo que, vamos dizer, a literatura que é ensinada nesse curso, por exemplo, supõe, que é uma política constante, baseada em fatos, evidências científicas, pesquisas de resultados. Eu nunca vi, por exemplo, o ex-presidente falando, não, a hidroxicloroquina é boa porque eu vi uma pesquisa que diz que ela é efetiva. Não, né? Trata-se de uma defesa, como se a saúde pudesse, na verdade, ser transformada num movimento, né? Quando a gente pensa essas questões, a gente vê duas, e aí eu te diria o seguinte, certamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o bolsonarismo como forma de governo, foi derrotado em 2022. Mas eu vou tentar mostrar aqui que o bolsonarismo como movimento continua vivo, é importante e as suas principais características provavelmente se mantêm. Podemos até ter algumas surpresas na nossa pesquisa agora desse ano, mas, por enquanto, os dados que nós temos, vou mostrar dois dados, esses dois dados são muito importantes. Um pouco antes do 7 de setembro de 2022, né, que foi um momento conturbado da história recente do Brasil, nós aplicamos uma mini pesquisa. Nessa mini pesquisa, nós fizemos duas perguntas. Se as pessoas estariam dispostas a ir à rua para defender a democracia e se as pessoas estariam dispostas a ir para a rua para lutar contra a corrupção. E aqui nós temos duas respostas bastante diferentes e muito coerentes com aquilo que eu já mostrei anteriormente, né? Então, se a gente vê 19,5% das pessoas dizem que estariam muito dispostas, que é o amarelo, né? Acho que é, não estou conseguindo ler daqui, o laranja, acho que é, mas o dobro das pessoas estariam ainda mais dispostas a irem para a rua para combater a corrupção, né? Então, na verdade, o combate à democracia ele é um combate, não diria o combate, o compromisso valorativo com a democracia no Brasil hoje é relativamente baixo e, na verdade, isso que se fala, né, e a gente sabe, né, a princípio, corrupção não aparecia como principal problema do país em pesquisa que a gente fazia na primeira década desse século. Aí, em 2011, 2012, a corrupção começa a subir, a gente fez algumas pesquisas nessa época antes do INCT, até que chega ali mais ou menos 2014, 2015, que a corrupção passa a ser o principal problema do Brasil. Todo mundo aponta a corrupção como o principal problema do Brasil e todo mundo aponta o sistema político, supostamente aquilo, aspas, né, tradicional, como o problema que leva à corrupção, né? Se a gente for pensar, evidentemente que o bolsonarismo surfou nessa onda, né? O presidente Jair Bolsonaro se elegeu nessa onda, e eu diria aqui que essa onda ainda não chegou ao seu final.
Quando a gente pensa bolsonarismo como forma de governo e bolsonarismo como movimento, eu acho que é possível a gente dizer que o objetivo fundamental do ex-presidente Jair Bolsonaro era criar uma base de direita no Brasil, né? Então, na nossa pesquisa, a gente pede um autoposicionamento ideológico. A gente fala assim, numa tabela onde de 1 a 10, onde 1, 2 e 3 é muito de direita, muito de esquerda, 8, 9, 10 é muito de direita, onde você se posicionaria? Se a gente olhar essa tabela, o que a gente percebe, né? Que aqui, as pessoas no Brasil que se autodenominam de direita passaram de 16,6% para 38,86%. Né? Então, se a gente pensar que o objetivo do bolsonarismo é criar, ou foi o de criar uma base de direita no Brasil, nós temos que reconhecer que ele teve algum sucesso nesse empreendimento. Também é interessante, se a gente pensar que a esquerda, em azul, a esquerda também cresce. Né? Na verdade, passa de 16,6 para 20, depois ela mantém, cai um pouco, sobe um pouco. Né? A esquerda não decresce, mas ela cresce um pouco. O que muda fundamentalmente no Brasil? Aqueles que não sabem não respondiam, né? Que vão de 38,7% para 16,34%. Ou seja, né, esse é um gráfico que mostra isso que a gente chama da polarização brasileira. Né? Ou seja, aquelas pessoas que diziam ou que não eram de esquerda, ou que não eram de direita, ou que eram de centro. Na verdade, tinha uma época no Brasil que ninguém, inclusive, se denominava de direita. Né? As pessoas de direita, o Paulo Maluf, uma época ali nos anos 80, falou que ele era de centro. Né? Não existia pessoas no Brasil que se autodenominavam de direita. Né? Isso acabou completamente. Até um grande cientista político escreveu um livro que ele talvez queira tirar de circulação, que chamava A Direita Envergonhada. Né? O Oswaldo até fez pós-doutorado com ele. Não existe mais direita envergonhada, não teve nenhum problema, Oswaldo, só estou brincando. Evidentemente que não existe mais direita envergonhada no Brasil. Né? A direita brasileira ela é clara, ela é explícita, ela quer participar do debate público de forma muito clara, né? E isso, na verdade, é o resultado de 4 anos de bolsonarismo, de Operação Lava Jato, entre outras coisas. Né? Evidentemente que tudo isso leva ao 8 de janeiro. Né? Assim, o 8 de janeiro não foi um acaso, não foi uma manifestação espontânea, mesmo não foi uma manifestação convocada, mas foi uma manifestação de pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Né? Acho que todos os dados que a gente tem apontam nessa direção. Né? Ou seja, que aquelas pessoas sabiam, né, que aquilo ali podia ser o início de um golpe, que aquilo ali era muito mais do que uma vandalização da Praça dos Três Poderes, né? E que elas estavam fazendo isso porque elas eram de direita e queriam impedir um governo de esquerda que havia sido legitimamente eleito de governar. Quando a gente pensa, então a gente tem esse dado, que acho que ele é nosso, onde a gente pergunta se você acredita que as eleições de 22 foram fraudadas, que o Bolsonaro ganhou as eleições. 33%. Num padrão internacional também é interessante, nem é muito alto, porque 66% dos membros do Partido Republicano dos Estados Unidos também acreditam que o Trump ganhou as eleições. Né? Então, na verdade, a gente tem um crescimento da direita, um crescimento de pessoas que não aceitam resultados eleitorais e um crescimento, não vou falar muito, mas a gente pode discutir isso, de formas de comunicação que reforçam esses padrões. Né? Esse dado aqui é do survey pós-eleitoral, que nós fizemos em conjunto com o CESOP, na Unicamp, né? Onde a gente perguntou se as pessoas estavam muito satisfeitas ou muito insatisfeitas com a democracia e pegamos eleitores do Lula e do Bolsonaro.
dois dados chamam atenção. Quando a gente pensa que no 4, que é bem insatisfeito, esse é um dado que, vamos dizer, os eleitores do Bolsonaro estão muito insatisfeitos, mas os eleitores do Lula também dizem que estão muito insatisfeitos, né? E quando a gente pensa em muito satisfeitos, né, a gente tem, vamos dizer ali, pelo menos no 2, o dobro dos eleitores do Lula em relação aos eleitores do Bolsonaro. Então, na verdade, assim, vamos dizer, 2022 não resolveu o problema democrático brasileiro, né? Isso que eu gostaria de apontar aqui, né? Eventualmente, nós tivemos melhoras, eu vou tentar mostrar algumas dessas melhoras, mas existe uma insatisfação em relação à democracia no Brasil. O Brasil sempre teve níveis baixos de satisfação com a democracia, especialmente se comparados aqui com os nossos vizinhos do Cone Sul, né? O Uruguai, que é quase uma Suíça latino-americana, 60% dos uruguaios estão muito satisfeitos com a democracia deles, né? Mas a gente nunca teve nada parecido com isso, né? Os argentinos, vamos dizer agora, mas também, apesar de crises muito mais profundas que a brasileira, né? Como o Corralito, o bloqueio das poupanças, uma série de outros momentos, eles também se diziam mais satisfeitos com a democracia deles que no Brasil. Então, a gente tem esse problema da insatisfação, mas esse problema da insatisfação se junta com a polarização e se junta com o crescimento da direita, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas desaprovou o 8 de janeiro, mas esse dado não tem consequência, né? Então, quando você pergunta, você aprova ou desaprova o 8 de janeiro? As pessoas dizem que desaprovam o 8 de janeiro, mas você pergunta se o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro, aí já temos divisões. Se você pergunta, a pergunta em relação ao golpe, sobe aqueles que são a favor de um golpe na nossa pesquisa em 2023. Então, eu diria, não sei se o Oswaldo concorda comigo, mas se discordar, fica à vontade, que esse dado não tem consequência, ou seja, algumas, talvez, das pessoas acham que aquilo foi vandalismo, que aquilo discordam porque foi um golpe mal feito, né? De fato, assim, o 8 de janeiro não aumentou a estabilidade e a satisfação dos brasileiros com a democracia. A gente não consegue fazer essa relação. Esse também é um dado, infelizmente, interessante, né? Pelo menos o cientista político tem esse grande defeito, que tudo que é ruim, o cientista político acha interessante. Então, 3,4% dos brasileiros, mais ou menos estão 6 a 7 milhões de pessoas, estaria disposto a dar ao Bolsonaro até R$100, a gente viu, né, que isso de fato aconteceu, estaria disposto a dar ao Bolsonaro recursos, que na nossa conta deu alguma coisa como aproximadamente R$600 milhões, né? Então, os brasileiros estão dispostos a financiar. Os brasileiros estão dispostos a financiar o Bolsonaro, né? Pelo menos um grupo, e não é um grupo pouco significativo. 3,4% dos brasileiros não é um grupo pouco significativo. Bom, vamos tentar agora acabar isso aqui num tom mais otimista, né? Porque vamos deixar o pessimismo para os derrotados, né? Então, alguns dados são positivos nesse último ano de governo. O dado da economia é bastante positivo. Isso aqui é um dado da pesquisa Quest, tem a impressão que de outubro, né? Onde nós temos os brasileiros dizendo que a condição econômica melhorou. A gente sabe que a economia é chave para a questão da estabilidade, né? Ou seja, democracia, como a nossa vice-governadora falou, democracia tem que produzir resultado, né? Democracia tem que produzir melhora das condições de vida das pessoas. A economia é chave para isso, especialmente frente ao que nós vivemos nesses últimos anos. Então, a gente tem, eu diria, hoje, 3 questões ou 3 desafios. Eu acho que esses desafios são fundamentais
para a reestabilização e reconstrução democrática no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos desafio militar. E esse desafio militar, a cada conferência que eu dou, ele fica mais grave. Isso me deixa preocupado, porque, primeiro, eu achava que os militares tinham sido coniventes com o bolsonarismo, depois eu achava que os militares tinham sido omissos no 8 de janeiro, mas, frente ao que a gente viu nessas últimas semanas, a gente tem que ir muito mais à frente, né? 4 generais de 4 estrelas, né, participaram de uma reunião ministerial a favor de um golpe de Estado e o ministro da Defesa pressionou o comandante do Exército em público, através de WhatsApps coletivos, para que ele aderisse a uma tentativa de golpe, né? Não tem como minimizar um fenômeno como esse, né? Então, a democracia brasileira hoje continua tendo desafio militar. Nós somos, na verdade, a única democracia, o único país que se democratizou no Cone Sul nos anos 80 e que continua tendo um desafio militar de porte, né? O Uruguai não tem nenhum. A Argentina mesmo, como lei, parece também não ter nenhum. O Chile, pelo menos desde a prisão do Pinochet em Londres, também não parece ter um desafio militar. Nós temos um desafio militar e agora nós vamos ver de que maneira esse desafio militar vai se desdobrar aí ao longo desse ano, né? Evidentemente que daqui a pouco nós vamos ouvir editoriais de grandes jornais, lideranças militares dizendo que o Supremo Tribunal Militar, nada contra o Supremo Tribunal Militar, hein, José? Que o Supremo Tribunal Militar é ele que tem que julgar os 4 generais, né? O Braga Neto, o Augusto Heleno, o Pinheiro Nogueira, o próprio Garnier, né? Não é general, mas almirante, o mais complicado de todos. Eu, pessoalmente, defendo que o julgamento tem que ser civil, né? E que, na verdade, nós temos a primeira oportunidade, desde a redemocratização, né, de fato, punir militares pelos seus comportamentos. Acho que esse é um desafio fundamental que a democracia brasileira tem hoje. Acho que nós também temos um desafio econômico, né? Ou seja, o mercado aderiu ao bolsonarismo em 2018, o mercado não se importou com os ataques do bolsonarismo à democracia, o mercado não se solidarizou com a sociedade brasileira durante a pandemia, né? Então, e uma pesquisa Quest do início do ano passado mostrava que 80% do mercado discordava da política econômica do governo. Com o tempo, o ministro Fernando Haddad conseguiu reverter essa percepção. Ainda assim, nós temos um mercado que ele acha que a determinação da política econômica deve ser dele e não das instituições democráticas, né? Eu acho que isso também é um problema para a democracia. Em algum momento, nós vamos ter que resolver. E, por fim, nós temos um desafio legislativo. Eu tinha alguns dados a mais, mas não vou mostrar aqui, mas a gente tem alguns dados que o bolsonarismo foi derrotado nas eleições presidenciais, mas ele não foi derrotado nas eleições proporcionais. Pelo contrário, o PL se tornou o principal partido, e a gente sabe que o PL, hoje pelo menos a gente sabe, que o PL também participou da própria tentativa de golpe. A gente sabe que o governo tem enormes dificuldades em recolocar ou reconstruir aquilo que seria presidencialismo de coalizão. Verdade, eu aqui declararia que o presidencialismo de coalizão está morto, né? O que existe hoje para governar o Brasil é uma outra forma, que é uma negociação pontual das principais votações que o governo quer no Congresso. As derrotas do governo, algumas ele tem que empatar no Senado, outras ele tem que reverter judicialmente, né? O judiciário hoje é um elemento de governabilidade, né, no Brasil. Eu acho que isso é muito importante de ser reconhecido. Portanto, esse sistema no qual distribuir cargos nos ministérios funcionava, ele não funciona mais, ele funciona para votações pontuais.
Não acho que o Brasil está numa crise de ingovernabilidade. Isso aí também, o que o Oswaldo acha sobre isso. Eu acho que não, mas a governabilidade é muito mais difícil, é muito mais custosa, desgasta frequentemente o sistema político e a gente sabe o preço dela. O preço dela são 50 bilhões de reais em emendas parlamentares que frequentemente desorganizam a própria governabilidade, né? Então, assim, para terminar numa nota positiva, eu diria, percorremos um longo caminho em 2023, de onde, pelo menos, a gente estava no dia 8 de janeiro, né? Temos ainda um caminho muito mais longo a percorrer, né? Acho que esses são os desafios fundamentais. Nós não temos uma extrema-direita derrotada no Brasil, nós temos uma extrema-direita não só não derrotada, mas com um bloqueio comunicacional, né? Ela não assiste Rede Globo, ela não lê os grandes jornais, ela não ouve os grandes colunistas, ela tem uma forma própria de circulação da comunicação entre ela que torna o debate público e político no Brasil muito mais difícil, né? Mas eu acho que os pontos fundamentais no quais o governo podia avançar no sentido de criar uma governabilidade democrática, que esses pontos iniciais foram dados e que é possível reconstruir a governabilidade democrática a partir desses pontos. Obrigado. Agradecendo a fala do professor Leonardo Avitres, vou passar já para o professor Oswaldo. Em seguida, a gente abre para algumas questões aí da plateia. Obrigado, Andréia. Obrigado, Leonardo. Para a gente ter um tempo aí para o debate, eu vou tentar ser breve. Queria cumprimentar a vice-governadora Jade Romero, cumprimentar o vice-reitor Dácio, o juiz Francisco, os donos da casa, digamos assim, né? E especialmente cumprimentar Horácio, Andréia pelo convite, o programa, né? Tem sido uma experiência muito interessante. E antes de eu fazer a minha apresentação, aliás, precisaria depois ali mudar. Eu queria só, como representante de área de Ciência Política e Relações Internacionais na CAPES, eu queria só fazer uma observação que eu não tinha esse dado, ou se eu tinha, eu esqueci, eu peço desculpa, que já foram 900 formados, né, mestres, por mais de 900 em 22 anos. E eu queria dizer o seguinte, muitas vezes, e isso é decorrência de uma distorção que a gente tem no sistema de ensino, de sistema de pesquisa no Brasil, a gente pensa na pós-graduação apenas como um lugar de produção de conhecimento científico, né? Mas mais do que isso, ela é um lugar de formação de quadros qualificados, né? Essa é a missão da CAPES, né? Inclusive. Então, acho que queria cumprimentar, né, o programa, todos os seus docentes, todos os seus discentes, porque vocês estão, de fato, cumprindo com essa missão. A gente ainda está atrás dos números da OECD, no número de mestres e doutores, né, e mestres e doutores que não precisam necessariamente seguir na academia. Aliás, na maior parte do mundo, eles não seguem na academia, né? Eles estão no serviço público, como mencionou a vice-governadora, eles estão na iniciativa privada, eles estão nos mais diferentes lugares. O que a gente precisa é de formação de pessoal qualificado, né, para que nas mais variadas áreas a gente consiga ter um sistema mais produtivo e mais justo. Então, essa é a minha nota como representante de área da CAPES. Queria dar os parabéns. Bom, eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação que, em grande medida, vai complementar a fala do Leonardo, até porque a gente usa alguns dos mesmos dados. Eu vou falar em autoritarismo e conservadorismo no Brasil, de uma perspectiva empírica, e eu estou trabalhando com percepções da sociedade brasileira, percepções do eleitorado, né, acerca de algumas questões, alguns temas, e a minha ideia é um pouco mostrar aquilo que o Leonardo colocou naquele gráfico sobre esquerda e direita e tal, é mostrar que
hoje as preferências políticas, o autoposicionamento ideológico das pessoas está muito calcado em valores, e valores que são sociais e valores que são políticos, e é por isso que é difícil romper a polarização, né? Não estão mais calcadas em preferências sobre políticas públicas exclusivamente, né? Tem coisas muito mais profundas aí por baixo, e é por isso que é difícil as pessoas mudarem de lado, mudarem de opinião, né? E isso ajuda a explicar algumas dos eventos recentes no país. Muito bem. Então, a gente tem nos últimos 2 ciclos eleitorais, especialmente a partir de 18, mas é um fenômeno que começa antes disso, né? Autoritarismo político e conservadorismo social convergindo, né? Como elementos politicamente mobilizadores, em especial por setores da extrema-direita. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, na verdade, o que a literatura já diz, que você teve uma, digamos assim, uma hegemonia por parte da esquerda em temas ligados à distribuição de renda, a combate à miséria, à pobreza. E isso atravessava as classes, né? Era um tema transversal na sociedade, né? Uma estratégia que, especialmente, a extrema-direita usou, né, na América Latina e em outros lugares do mundo, foi a politização de temas ligados a valores sociais, exatamente para se contrapor a essa hegemonia da esquerda em temas ligados à distribuição de renda e uma busca por maior igualdade. Então, como eu coloco ali, a politização de temas ligados a valores sociais por parte de atores políticos de direita, como forma de construir uma coalizão capaz de combater aquela coalizão, né, mais à esquerda, mais o centro-esquerda, mais preocupada com políticas redistributivas. A novidade no caso brasileiro, e em alguns outros casos latino-americanos, né, a gente tem casos recentes de El Salvador, por exemplo, né, é que essa polarização, né, que envolve valores sociais e que foi construída ou ativada politicamente pela elite política, por atores da direita e da extrema-direita, no caso brasileiro, ela também envolve o questionamento do regime democrático. Então aqui, como o Leonardo colocou, a gente tem uma sobreposição, né? Então, o que eu vou mostrar aqui é que uma parte considerável do eleitorado ela tem uma visão bastante conservadora sobre temas sociais, e esta mesma parte do eleitorado também tem uma visão autoritária sobre a política. Okay? E essa é uma diferença do caso brasileiro com relação a outros casos em que a extrema-direita mobilizou, por exemplo, né, temas como imigração, né, especialmente no caso europeu, valores sociais também no caso norte-americano, mas o questionamento da democracia, como aconteceu no caso brasileiro, isso não é muito comum de acontecer em outras partes do mundo. Então, como acho que o Leonardo terminou, eu queria começar exatamente dizendo que o 8 de janeiro não é algo isolado. O 8 de janeiro ele não é um fenômeno que aconteceu por conta de algo que está na cabeça ali de algumas dezenas de milhares de pessoas. Você tem algo muito mais profundo aí, né, que o Leonardo colocou como descrença na democracia, desconfiança nas instituições, mas que é, sim, uma percepção autoritária do fazer política. Então, uma das ideias que apareceram logo que o Bolsonaro venceu é a ideia de que o Brasil teria dobrado a direita, né, de que brasileiros estariam mais conservadores em temas sociais, em temas políticos, como se mudanças desse tipo acontecessem em curto espaço de tempo. Então, entre 14 e 18, o país virou conservador? Não. Não é assim que funciona, não é assim que funciona em nenhum lugar do mundo. Ser mais ou menos conservador, mais ou menos liberal, progressista, são mudanças que levam décadas para acontecer. E no Brasil também não é diferente. Então, aqui é um pouco para desmistificar essa ideia de que o país, ou que a sociedade brasileira, de repente, descobriu-se conservadora. Não. Né? Então, aqui o que a gente tem? Porcentagem de pessoas que é a favor da redução da maioridade penal. Sempre acima de 50%.
Então, nós estamos falando de uma sociedade que tem uma visão punitivista, e sempre teve. Isso não é novidade. Inclusive, vem diminuindo. Se a gente observar os dados de 2008 para 2023, né, ela chega ali a 2018, que é o nosso primeiro dado do Instituto da Democracia, a 80%, e depois vem reduzindo ao longo do tempo. Os dados sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos, eu acho que esse é um dado muito interessante, porque apenas 33% era a favor em 1997. E nós chegamos hoje a uma maioria das pessoas que é a favor. Né? Casamento civil de pessoas do mesmo sexo, 97, 36%. E hoje nós estamos ali em torno de 45, 50%. Então, na verdade, o que a gente vê são lentas mudanças num sentido mais liberal, que é o que a gente encontrou na Europa, nos Estados Unidos, e que leva àquilo que alguns autores vão chamar de reação cultural. Né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, a gente pode até discutir isso depois, mas o fato é que não há dados que sustentem a ideia de que ficamos mais conservadores. Muito pelo contrário. Né? No longo prazo, o que parece haver uma diminuição, né, do apoio à redução da maioridade penal e um crescimento de uma percepção mais favorável à adoção de crianças por casais homoafetivos e casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Então, com isso, a ideia é mostrar o quê? Que somos uma sociedade com uma parcela grande de conservadores, de pessoas mais conservadoras, uma sociedade com uma parcela grande de liberais, ou pessoas mais progressistas, e pessoas que têm, né, opiniões cruzadas sobre os temas mais variados de comportamento social. Mas não tivemos nenhuma virada, não há nada muito novo aí. E isso é importante para fazer o argumento de que se não há nada muito novo, por que de repente isso tudo emergiu? Isso tudo emergiu porque há uma ativação por parte da direita destes temas. Até 2014, né, ou até 2010, para pensar nos ciclos eleitorais, uma série de temas sociais não tinham a menor repercussão em campanhas eleitorais. A partir de 2014, com exceção de 2010, tivemos um pouco da questão do aborto na primeira eleição da Dilma. A partir de 2014 isso surge, a partir de 2015, 2016, se não me engano, com o Plano Nacional de Educação, isso ganha fôlego nas localidades, porque o Plano Nacional de Educação tinha que ser discutido nos municípios, nos estados, e aí você tem articulações de esquerda, articulações de direita, isso vai ganhando um corpo, e a extrema-direita, no caso brasileiro, assim como aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina mais recentemente, e em outros lugares, mobiliza esses temas para fazer frente a uma, digamos assim, uma hegemonia da esquerda no que toca à questão da distribuição de riqueza ou de políticas redistributivas, o que, óbvio, num país tão pobre e desigual como o nosso, é um tema muito relevante para todos os segmentos sociais. A segunda parte trata exatamente da questão do apoio à democracia. Então, o Leonardo colocou bem isso, ele mencionou isso, e aqui eu trouxe os dados. Né? Caiu o apoio dos brasileiros ao regime democrático nos últimos anos? Aqui eu uso a série do Latino Barômetro, que é a mais longa, a mais antiga que a gente tem à disposição. Tá? Em laranjinha aqui, pontilhado, é o Brasil. Tá? E aí a gente pode ver como, né, o Leonardo mencionou o Uruguai, mencionou a Argentina, como os apoios, né, no Uruguai e na Argentina, na exceção na Argentina nos últimos anos de forte crise econômica, como sempre foram superiores ao apoio à democracia no Brasil. Então, quando a gente olha a série de longo prazo, o que a gente tem? Um avanço entre 2002 e 2010, não por acaso, crescimento econômico, distribuição de riqueza, né, políticas redistributivas, e depois volta a cair, especialmente, né, a partir da recessão econômica e com todos os problemas institucionais que a gente teve. Mas, se você olha no longo prazo, nunca subiu muito e nunca caiu muito. Sempre estivemos abaixo da média latino-americana de apoio à democracia. Tá? Eu vou só fazer uma digressão aqui, e depois podemos até falar sobre isso.
Mas é interessante que a gente tem no nosso arquivo lá na Unicamp pesquisas dos anos 60 que mostram que o apoio à democracia no Brasil nos anos 60 era tão baixo quanto é hoje. 63, 64. E é interessante que na Argentina, na mesma época, era tão baixo quanto no Brasil. Só que depois do regime autoritário, nos dois países, a gente tem uma diferença muito grande. Né? Isso tem a ver um pouco com o Leonardo falou, sobre como fizemos nossa transição, sobre termos discutido ou não termos discutido o que aconteceu naquele período. Né? O Francisco também mencionou isso quando falou da exposição de fotografias, eu não vou avançar. O que eu estou querendo colocar é que não ficamos mais ou menos democráticos no longo prazo. Isso não é ruim, isso não é bom. Né? Porque a ideia é de que, com a experiência democrática, a gente, né, teria uma posição um pouco melhor com relação a ela. Aí, o Leonardo já mencionou alguns dados, né? Eu trouxe só os dados de 2023, que é o apoio ao golpe militar em algumas circunstâncias. Né? Então, diante de desemprego, protesto, muito crime e corrupção, que são sempre os casos em que as pessoas são mais favoráveis, diante de crise econômica e situação de instabilidade política. Se a gente pegar pelo menos uma dessas menções, entre todos os entrevistados, nós temos 70% dos brasileiros que são a favor, pelo menos, de golpe militar em uma das circunstâncias. E só 30% que dizem não, nunca, em circunstância alguma. Para tratar aqui os dados, eu acabei preferindo usar situação de instabilidade política. Né? E aí a gente vê que também não está crescendo, nem baixando muito ao longo do tempo. Eu excluí a pesquisa de 2020, o Leonardo usou, mas eu excluí por uma questão metodológica. Então temos os dados de 18, 19, 21, 22 e 23, não há uma oscilação muito grande. Então, ela não vem subindo nos últimos anos, ela é elevada e continua elevada. Aí, eu fiz uma análise para tentar descobrir quem são essas pessoas. Né? Quem são essas pessoas mais ou menos conservadoras, se elas têm alguma especificidade sociodemográfica e se elas têm alguma posição político-ideológica distinta. Né? É muito interessante que a gente vê aqui, né, que mulheres são menos conservadoras. Aqui é um índice de conservadorismo que eu construí, que vai de 0 a 4. 4 sendo mais conservador e 0 menos conservador, ou mais liberal, ou mais progressista, se vocês preferirem assim. Mas, então, o que a gente tem aqui, o que a gente tem aí é que sexo feminino, no caso, a pesquisa não faz distinção de gênero, né? Tendem a ser menos conservadoras do que homens. Aqui temos idade, então isso também tem um recorte geracional. Jovens tendem a ser menos conservadores que pessoas mais velhas. Aqui temos também um recorte de escolaridade, então pessoas com maior nível de escolaridade formal tendem a ser mais liberais, progressistas ou menos conservadoras. E aí, no que toca a questões, a temas sociais, tá? Então, só para ficar claro, né? Porque pode ter ficado confuso. O que eu fiz? Eu juntei aquelas duas perguntas sobre a adoção de crianças e sobre união civil em um índice, tá? Então, é disso que nós estamos falando. Por quê? Porque temas de gênero e sexualidade costumam ser, né, temas que têm essa divisão maior na sociedade. Vocês vão lidar com isso ao longo dos 2 anos do mestrado. E especialmente nas dissertações, imagino eu, que é o seguinte, a gente tem, né, o conceito. O conceito é perfeito. Só que depois, quando a gente vai para a realidade, a gente tem que transformar aquilo numa variável que seja empiricamente observável e mensurável. Né? Então, o que eu estou chamando de conservadorismo, na verdade, é a junção de duas perguntas que são muito, também, que tem milhões de problemas. Tá? Mas, como diz um dos grandes cientistas políticos, né, o Sartori, qualquer dado é melhor do que nenhum dado. Tá? Então, a gente... e eles, de fato, dizem algumas coisas para a gente. Religião. Né? A gente consegue enxergar aqui uma distinção, né, especialmente entre
evangélicos e católicos e outras religiões, ou não possuir religião, né? Então, sendo evangélicos geralmente um pouco mais conservadores. Essas barrinhas pretas são a barra de erro, tá? Então, se elas não cruzam, significa que a diferença entre as colunas é estatisticamente significativa. Aqui, eu peguei a mesma autolocalização que o Leonardo colocou entre esquerda e direita, e o que a gente enxerga? A gente enxerga que, de fato, como esperado, né, pessoas à esquerda são mais liberais do que pessoas ao centro, que, por sua vez, são mais liberais do que pessoas à direita. Tá? Então, ou seja, esse é um ponto interessante, porque isso ajuda a explicar aquele X que o Leonardo colocou entre o não sabe, não responde, e que agora se coloca como de direita. Na verdade, ele sempre foi conservador, só que ele não sabia que aquilo era ser de direita. E aí você tem um agente mobilizador, que é, no nosso caso, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, isso é coisa de comunista, isso é coisa de sei lá o quê. E a pessoa vem e fala, poxa, eu, em alguma medida, penso como ele. Se ele se diz de direita, eu também sou de direita. O Bolsonaro acaba funcionando como aquilo que a gente chama na ciência política de atalho cognitivo. Tá? Que os partidos faziam muito isso antigamente. Né? E hoje, enfim, numa outra lógica de comunicação política, você tem algumas lideranças que fazem. Então, nós temos essa maior congruência, né, entre esquerda e centro-direita que a gente não tinha no Brasil. Né? Agora, chegamos na parte do autoritarismo. Né? Pessoas que apoiam mais ou menos o golpe militar em caso de instabilidade política têm alguma especificidade? Vejamos que, com relação a sexo, não há diferença. Tá? Com relação à faixa etária, também não há diferença, ou seja, é muito mais distribuída essa percepção autoritária na sociedade. Nós estamos falando aí de cerca de, nesse caso aí, era cerca de 30 e poucos %. Com relação à escolaridade, a mesma coisa. Né? Também não temos uma tendência clara e as barras de erro, elas se encontram, ou seja, não há diferença significativa do ponto de vista estatístico. Com relação à religião, aí sim temos alguma diferença. E a gente pode discutir isso depois. Não acho necessariamente que tenha a ver com a natureza das religiões. Acho que tem a ver com a articulação política que lideranças religiosas fazem e com a vinculação que essa articulação política acaba promovendo. Tá? Então, nós temos o quê? É importante que isso fique bem claro. Tá? Porque depois digam que eu disse alguma coisa que eu não disse. Né? Mas o que temos aqui é que, na nossa pesquisa, evangélicos tendem, né, a apoiar um pouco mais, né, o golpe de Estado no caso de instabilidade política do que os outros grupos. Tá certo? Que é a barra vermelha ali dos dois lados. E aí temos esquerda, centro e direita, e a mesma coisa acontece que a gente encontrou no caso do conservadorismo social. Né? Quanto mais à direita, cresce o apoio, digamos assim, ou a ideia de que seria justificado, né, que os militares tomassem o poder. Então, a esquerda, centro e direita, e você tem aí uma escadinha bastante evidente. Né? Aí, por fim, a ideia era ver se existia relação, né, ou associação, como a gente chama, né, mais comumente na ciência política, entre conservadorismo social e autoritarismo político. E o que a gente encontra é que existe uma associação, ela é estatisticamente significativa, mas em especial nos extremos. Tá? Então, aqueles que são mais liberais, né, claramente têm uma visão mais democrática, em alguma medida, e aqueles que são mais conservadores têm uma visão um pouco menos democrática. Embora o meio ali, né, o 1, 2 e 3, que são as colunas do meio, estejam dentro da margem de erro. Então, para fechar, vou tentar amarrar tudo e vou para a conclusão.
homens, pessoas mais velhas com menor escolaridade, de religião evangélica e que se autodeclaram de direita são proporcionalmente, isso não quer dizer que sejam maioria, proporcionalmente, mais conservadores. Pessoas de religião evangélica e que se autodeclaram de direita são proporcionalmente mais favoráveis a um golpe militar em caso de instabilidade política. Existe uma associação entre conservadorismo social e autoritarismo político, e ela se expressa na divisão do eleitorado brasileiro no espectro esquerda-direita, como a gente viu naqueles 2 slides. Isso está claro para a gente entre as pessoas que se declaram de esquerda, centro e direita. E aí eu chego às considerações finais. O Brasil não dobrou a direita, não ficou mais conservador ou autoritário do dia para a noite. Aliás, se a gente olhar bem os dados, é o contrário. Ele ficou um pouco mais progressista dos anos 90 para cá. Tanto o conservadorismo social quanto o autoritarismo político sempre estiveram presentes na nossa sociedade. O que aconteceu, e acho que a novidade que a gente teve, é que essas percepções foram ativadas politicamente a partir de 2014, especialmente a partir, e aí 15 e 16, a gente pode discutir por que isso, mas isso tem muito a ver com a implosão do sistema político, né, na onda da Operação Lava Jato. E aí, a partir dessa ativação, o que a gente teve foi uma sobreposição, né, entre autoritarismo político, conservadorismo social, e isso acabou se traduzindo no espectro esquerda e direita, como já é em muitos outros lugares do mundo, né? Mas no Brasil a gente não tinha essa clareza, por isso que a maior parte das pessoas se identificava como, ou não se identificava de nenhum jeito, né? Tem um trabalho de meados de 2010, de 2 autores americanos, que mostra o seguinte: quando você olhava as posições sociais de pessoas de direita, de pessoas que diziam não saber, elas eram muito parecidas, né? Mas não havia essa vinculação entre esquerda, centro-direita e esse posicionamento acerca de valores sociais. Então, isso tem uma consequência que é o eleitor brasileiro atualmente é muito mais congruente do ponto de vista ideológico do que era há 20 anos, né? Então, ele é mais capaz, digamos assim, naquilo que é esperado, né, na lógica esquerda-direita, de se posicionar, de se colocar. Por fim, que eu acho que isso tem a ver com as pesquisas recentes que vêm saindo, que falam em polarização, nosso colega Felipe Nunes fala em calcificação, eu acho um pouco forte o tema calcificação, e podemos até discutir isso depois, mas o fato é que a polarização política atual não está baseada apenas em preferências sobre políticas públicas, mas também em percepções distintas da população sobre valores sociais e sobre valores políticos e sobre democracia, né? E isso faz com que o Leonardo tenha absoluta razão ao dizer que o fenômeno do bolsonarismo não acabou. E ele não vai acabar, ele pode até mudar de nome. Pode não ser bolsonarismo, pode ser outra liderança. Mas ele não vai acabar, porque há algo mais profundo aí e que faz com que as pessoas tenham preferências quase que automáticas a partir dessa identificação. Né? É aquele 15, 20% que vai se jogar junto com a pessoa do abismo, independentemente de qualquer coisa. Tá? E com isso eu termino agradecendo imensamente a atenção de todas e todos. Obrigado. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor da rede pública, sou secretário executivo da Articulação Política do Governo do Estado e ex-deputado estadual e mestrando da minha querida UES, onde eu me graduei em filosofia. Alegria grande estar aqui com vocês, fazendo esse debate fundamental, e eu vou ser bem objetivo. Acho que nada mais perigoso quando uma ideia ganha organicidade. Eu achei essa pesquisa do trabalho de vocês fantástico, porque a coisa é complicada, é séria, mas tem que se ter cuidado também com essa coisa de que o Brasil foi para o conservadorismo, o povo brasileiro foi para a direita, né? Existia realmente, quem conversava com as pessoas há uns 10 anos atrás, 15, todos esses militares têm que tomar de conta mesmo, aqui a bagunça, e o cara, não sei se evidentemente ele era de direita, mas aí quando apareceu a onda bolsonarista, a onda conservadora, isso ativou, como foi dito aqui, o sentimento que essas pessoas tinham. E quando isso ganha organicidade, é muito perigoso,
porque algo que era solto passa a ter uma rede de transmissão, eles estão se organizando ainda. Então, isso é muito perigoso, eu acho que esse aspecto é que a gente deve levar muito em consideração. Até onde isso vai. Porque desmantelar essas estruturas do ponto de vista democrático é fundamental. O papel que o Supremo está tendo, o papel de denunciar quando se completou 1 ano do golpe, isso é fundamental. A punição a esses generais. Então, a gente tem que passar de uma observação desses dados que são fundamentais para uma ação que aconteceu em outros países, ou seja, generais presos, como na Argentina, gente punida porque torturou. Aqui não, tortura é normal, faz parte, não existe, né? O crime é hediondo contra a humanidade. Então, eu acho que essa reflexão é importante. Parabéns pela pesquisa, parabéns para todos nós que estamos acompanhando isso. Queria que vocês tratassem um pouco disso, quando essa curva aumenta, de que não sabia responder, isso ganha organicidade de 15%, 20%, que é muita gente, e o perigo que isso tem de avançar para um autoritarismo. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Cícero, eu sou egresso aí do mestrado em políticas públicas. E a minha pergunta, assim, pelo que eu senti na fala dos dois, em algum momento há uma colisão, né? Pela palestra apresentada pelo professor Leonardo e o professor Oswaldo. Na questão do avanço de um comportamento mais liberal, a gente tem algumas variáveis a considerar, principalmente dos anos 80 para cá, né, que é a globalização, a internet. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o Leonardo está correto numa análise mais próxima, porque nós tivemos aí um congresso mais conservador da história, foi eleito recentemente. Segundo o IBGE, há um aumento da população evangélica, que se diz evangélica, né? Já ultrapassando a população católica. Então, são alguns elementos da sociedade que são conservadores, né? São valores sociais mais conservadores. Então, me parece que isso é um fenômeno que está ocorrendo no mundo, né, um avanço da direita ou da ultradireita. E está aí a questão da própria xenofobia na Europa, nos Estados Unidos, a construção do muro agora no Arkansas, no Texas, e uma própria cisão lá nos Estados Unidos. Nós estamos vendo isso. Então, eu diria que num período mais próximo, nós temos aí um avanço dos setores conservadores, ou pelo menos saindo do esgoto. E aí a pergunta é o seguinte, e aí a gente tem aqui um professor, que é o professor Josênio, eu não sei se ele está aqui, qual é a relação que você faz com a questão do integralismo, né? Porque o bolsonarismo ele vem pegar justamente Deus, Pátria, Família, aí ele acrescenta o elemento neoliberal que é liberdade, mas nós temos aí uma história que ainda está ali, né? Do integralismo que ainda não foi bem resolvida, né? Então é esse paralelo que eu queria perguntar a vocês se tem alguma relação com isso, tá? E a contradição, assim, desses períodos aí da pesquisa dos senhores, tá bom? Muito obrigado. Antônio Carlos, né? Isso. Sua pergunta é muito boa e vou mais problematizar ela, assim. Evidentemente que nós temos um problema de que a forma como nós temos a transição no Brasil, com a lei da anistia, como ela foi feita, e sem punição dos militares, criou, claro, espaço para a volta dos militares. Né? Não é à toa que, por exemplo, a gente trabalha na Argentina também e faz a pergunta sobre o golpe militar na Argentina, ele é praticamente irrelevante. Por quê? Porque os argentinos sabem o que seus militares foram e o que seus militares fizeram, né? O Uruguai já é um caso diferente, porque provavelmente o Uruguai nunca teria sido um país autoritário se o Brasil e a Argentina não tivessem sido naquele período. O Uruguai tem uma cultura democrática muito mais forte, muito mais incorporada na cidadania, né? Então, isso criou essa situação que a gente tem. Agora,
É importante o seguinte, nós temos uma legislação completamente inadequada sobre militares. O artigo 142 da Constituição é completamente inadequado. E agora nós estamos vendo isso, porque o tempo todo eles discutiram uma GLO como porta de entrada de um golpe de Estado, né? Então, na verdade, a GLO ela é o quê? Ela é a regulamentação do artigo 142, né? Então, nós temos problemas institucionais muito graves, assim. O governo tem que conseguir mudar, ou seja, chamar os militares para intervir em alguma questão de ordem, não pode significar dar o controle político aos militares, né? Os militares têm que agir sob o controle dos civis, né? Isso não está na GLO e não está no artigo 142, né? Então, nós temos problemas aí que a gente precisa tratar, né? Acho até que o governo Lula avançou esse ano, né? Demitiu o Júlio César Arruda, né? Que eu acho que era o primeiro comandante do Exército, né? Porque, de fato, né? Se tiver chamado uma GLO sobre a direção dele, não é possível saber o que teria acontecido, né? Mas seria muito difícil recuperar um certo controle civil, né? Então, ele fez isso, ele puniu. O general Tomás Ribeiro, ele tem essa característica de ter sido ajudante de ordens do Fernando Henrique Cardoso, mas também ter sido chefe de gabinete do general Vilas Boas, né? Então, assim, ele está ali entre as duas tradições do militarismo brasileiro. O Fernando Henrique Cardoso, tem que ser dito aqui, né? Sei que tem uma plateia de muitos petistas, né? Não tem nenhum problema com isso, mas foi o presidente que mais fez para estabelecer alguns controles sobre os militares. Criou o Ministério da Defesa, foi o único que nas suas ordens, a apresentação de planos legislativos, falava de militares, falava de controle dos militares, diminuiu, tirou o status de ministro dos comandantes das 3 armas. Tudo isso é muito importante, né? Absolutamente insuficiente frente ao problema militar que nós temos. Mas muito importante ali, né? O general Tomás Ribeiro participou um pouco disso. Então, a gente tem um militar que é o melhor que nós podemos ter, né? Como comandante do Exército nesse momento, mas muito aquém do que nós precisamos, né? Eu diria que é nesse campo que nós estamos. O Supremo Tribunal Federal tem tido um papel muito positivo em tudo isso, mas eu não acredito que seja possível derrotar o bolsonarismo ou conter os militares judicialmente. Essa vai ter que ser uma questão política, né? E a questão, então, é isso. Como, né? Então, nós vamos ter que enfrentar esse ano a questão de que esses 4 generais de 4 estrelas vão ter que responder pelo que eles fizeram, né? E vamos ver como vão se posicionar os grandes atores políticos do país, os grandes jornais, né? A imprensa, a própria Rede Globo, né? Eu não tenho nenhuma certeza de que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula vão ter apoios fundamentais para fazer isso. Não tenho certeza. Também não digo que não. Mas eu acho que essa é uma disputa fundamental para nós chegarmos perto de onde os nossos vizinhos aqui do Cone Sul estão. Então, acho que essa é uma questão importante para a estabilização da democracia brasileira nesse momento. A segunda questão, eu não posso falar muito aqui sobre integralismo, porque o principal clássico sobre integralismo está aqui na plateia. Eu fico com medo de falar alguma coisa errada, né? Tem que ser corrigido. Mas eu diria mais, por você, né? É o seguinte, o bolsonarismo mudou qualitativamente o que é ser de direita no Brasil, né? Ou seja, nós tínhamos uma direita no Brasil que não tinha base social, né? Ela se elegia por algum político populista, Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello, mas ela não tinha uma base social para ancorar o governo dela, né? Então,
né? Nem Jânio nem Collor chegaram ao fim dos seus governos, né? Bolsonaro mudou qualitativamente essa questão, né? Ele constituiu uma base social para um governo de direita que está aí, acho que o Oswaldo mostrou isso muito bem, que está aí para ficar, né? Então, a direita está organizada, é surpreendente que ela tenha o maior partido. Se a gente pensasse no PRN ou na base política do Jânio Quadros, né? Nada disso compara com o que o PL é hoje. O PL é um partido orgânico de direita ou de extrema direita, com uma visão sobre mercado, sociedade, conservadorismo, que é uma visão relativamente coerente, né? E quando a gente pensa outros partidos que nós teríamos necessariamente que classificar como de direita, União Brasil, próprio PP, que o PP é um pouco mais, com alguns membros ao centro, mas União Brasil não, nós temos uma base de direita no Congresso brasileiro muito impressionante, né? Isso pode mudar? Eu acho que isso pode mudar. Acho que a esquerda não sabe se associar a influência que ela tem na sociedade a ganhar eleições decisivas, né? Especialmente eleições proporcionais. Mas o quadro que eu e Oswaldo mostramos, né, eu acho que ele aponta que esse Congresso não é uma aberração. Esse Congresso é, de fato, uma expressão dessas mudanças que a gente demonstrou, né? Então, de alguma maneira, vamos ter que aprender a fazer política nas eleições proporcionais de forma muito melhor se a gente quer mudar essa configuração. Eu acho que o Leonardo já colocou muito bem. Vou começar a primeira colocação do Antônio Carlos, né? Eu vou tentar juntar um pouco, acho que as duas questões. É difícil. Bom, vamos tentar. Peraí, estou tentando organizar aqui para responder tudo de uma vez só. Eu acho que do ponto de vista histórico, o que a gente tem é um avanço, se a gente olha no longo prazo mesmo, né? E aí estou falando de décadas e décadas, um avanço, conquista dos direitos, né? De igualdades. Então, é um pouco aquela coisa, podemos ter retrocessos pontuais, mas a marcha é uma marcha aí de avanço, e acho que isso é um pouco inevitável, né? Do ponto de vista de direitos, valores, né, busca por igualdade, né, entre os diferentes grupos sociais. Acho que esse é um ponto. Mas o que não parece garantido no nosso caso é a questão de que isso enseja um apoio, né, ao regime democrático. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque é muito importante neste momento, eu acho que o Leonardo mencionou isso antes, que a democracia entregue. Acho que fosse qual fosse o governo, fosse qual fosse não, porque sinceramente o Bolsonaro ter perdido a eleição como incumbente é aquele negócio de um acidente aéreo, sabe? Eles fizeram muita coisa errada, o Lula é um líder que tem uma história única, então tudo combinou para que o Bolsonaro perdesse por meio ponto, né? Com o uso da máquina, né, a PEC ali no final de julho que despejou dezenas de bilhões de reais na economia, enfim, você teve de fato uma confluência que nos deu uma segunda chance, né? Então é importante que a democracia entregue e que isso seja, né, vinculado ao regime democrático, e mais do que isso, que, né, a gente consiga fazer as punições que são necessárias e que consiga consolidar a ideia de que a gente tem que partir de um mínimo, né, que é da democracia, para que a gente consiga avançar em tantas outras coisas, né, do ponto de vista econômico e social, né, e não apenas do ponto de vista formal, né? Então, eu acho que a gente tem, o governo Lula, nesse caso, tem esse grande desafio, né, de ser capaz de entregar um país melhor,
e que isso seja associado não só ao governo Lula, o que naturalmente será, ou como seria com qualquer governo, né, mas associado ao regime democrático. Então, acho que é um pouco isso que eu teria para comentar. Eu não tenho nada para comentar sobre o integralismo, por óbvio, né? Vou ficar bem quieto aqui no meu canto também. Mas, bom, enfim, é isso aí. Bom, vamos agradecer aqui a fala dos professores, dizer da nossa satisfação em trazê-los. O professor Leonardo já é nosso parceiro, é colaborador do programa já há algum tempo, né? E é sempre uma satisfação grande tê-lo conosco, professor. E o professor Oswaldo está vindo a primeira vez ao programa, né? E esperamos que seja a primeira de muitas outras, né? Já visto que a gente está aí montando alguns projetos em conjuntos e quem sabe a gente possa estar evoluindo agora nesses processos, certo? Então, agradeço muito a presença dos dois. Podemos dar como encerrada essa nossa mesa. Em nome do Tribunal de Justiça, agradecemos a presença de todos, em nome também da Escola Superior da Magistratura e da Universidade Estadual do Ceará. Muito obrigada. Boa noite.